Olá, queridos amigos, queridas amigas, muito bom dia. Hoje, 24 de abril de 2024, dia único da nossa existência. E eu desejo um dia muito feliz para vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar uma crônica de um dos meus livros, Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola. São crônicas que eu fiz para um pouco rir daquelas anedotas todas que normalmente as pessoas dirigem aos povos indígenas, mas às vezes falam das suas próprias, seus próprios desconhecimentos, das suas próprias ignorâncias. E eu queria ler para vocês uma dessas crônicas, a de número 5, que pergunta: o índio é mesmo preguiçoso? Vamos à crônica. Ouvi outro dia mais uma anedota reflexiva sobre os indígenas. Essa traz um pouco de reflexão que nos ajuda a pensar sobre as incompreensões que cercam nossa gente originária. Me contaram assim: um dia, um homem foi visitar uma aldeia no Mato Grosso do Sul. Ele era sulista, desses que vão para o norte para colonizar por conta da fama de trabalhadores que eles têm. Chegou, olhou, viu as crianças brincando, as mulheres coletando mandioca, os jovens tomando um delicioso mate gelado. Depois foi até a beira do rio e observou que havia um caiuá deitado numa rede e segurando uma vara de pescar. O estrangeiro chegou pertinho do moço pescador e percebeu que ele estava ali acompanhado de um curumim com quem brincava enquanto esperava o peixe fisgar a isca. O tempo passou e, como nada acontecesse, o sulista se aproximou novamente e indagou o pescador. Estou te observando aqui há um bom tempo e não vejo nenhuma evolução em sua pescaria. Por que tu não fazes diferente? O jovem estranhou a pergunta. Como assim fazer diferente? Por que tu, em vez de ficar com esta vara, esperando um tempo grande para pegar um único peixe, não jogas uma rede para pegares mais, muito mais de uma única vez? O jovem pescador entendeu a preocupação daquele homem e sua ideia de trabalho. Àquela altura, o curumim já estava prestando atenção à conversa. Olhou para seu pai, aguardando uma resposta. O pescador entendeu o olhar do filho, passou a mão na cabeça e disse polidamente: Eu não preciso de muitos peixes. Preciso apenas do necessário para o meu sustento e de minha família. Qual o sentido de pegar mais peixe do que preciso se depois eu não tiver mais peixes para pescar? Se eu deixá-los reproduzir, terei comida para muito tempo. Além disso, eu não estou aqui pescando, mas brincando com meu filhinho. Depois que disse isso, pegou seu menino no colo e voltou a brincar na rede. Como vocês viram, é uma incompreensão que as pessoas têm, né? Achando que a vida é sempre trabalho, a vida é sempre produção, a vida é sempre acúmulo de riqueza, é sempre ter mais. Não consegue entender que as populações indígenas foram se desenvolvendo do seu jeito, da sua maneira, olhando para cada ser, o ser da natureza não humana e o ser natural, o ser humano fora da natureza, como uma continuidade, uma mesma coisa, não é? E que, portanto, tudo faz parte de um processo didático-pedagógico, né? A natureza é a grande mestra, é a grande professora que vai ensinando, que vai ajudando a gente a entender o nosso lugar no mundo, ajudando a gente a sobreviver no mundo sem explorar a natureza de forma nociva, né? De modo que a gente vai ficar depois sem alimento, né? Então, nessa atitude de sobrevivência e de convivência com a natureza, as populações indígenas vão mantendo o seu modo de existir, o seu modo de entender, e vão, com isso, fazendo todo um trabalho pedagógico de transmissão de saberes para as novas gerações. É disso que se trata, afinal de contas.
uma pescaria não é um momento de lazer, como muita gente, às vezes, na cidade, né, sai para pescar, para relaxar. Não, a pescaria ela pode ser um momento de conquistar o seu alimento, portanto, é um trabalho, um momento de conhecer o território que você habita, portanto, conhecer os rios, né? E quando você conduz a criança, leva a criança consigo para fazer essa mesma ação, você está também educando, está ensinando o olhar da criança para o seu entorno, está educando o modo da criança se relacionar com a natureza, portanto, e o modo como ela vai aprendendo a interagir com essa mesma natureza. Portanto, é uma escola, portanto, é educação, portanto, é transmissão de saberes. E o saber indígena, ele acontece muito assim na prática, né? No dia a dia, é no ato ali solitário, às vezes, no silencioso, né? Da criança estar perto do pai, caçando, perto do pai pescando, perto da mãe plantando mandioca, perto da mãe fazendo farinha ou qualquer outro alimento. A criança estar ali ao mesmo tempo que ela está brincando, ela está aprendendo. Ao mesmo tempo que ela está aparentemente sem fazer nada, ela está, na verdade, treinando o seu olhar para ver as coisas ocultas às nossas próprias, à nossa própria mentalidade, né? O nosso próprio jeito de construir o nosso lugar no mundo, o nosso estar no mundo. Portanto, a pedagogia que os indígenas vão desenvolvendo é essa que eu chamo de pedagogia do pertencimento, ou seja, uma pedagogia que vai colocando a criança dentro da natureza, ou melhor, vai fazendo com que a criança não saia, ela não queira estar fora, né, ser extraída da natureza, se tornar um estrangeiro, né, ou seja, alguém que não está conectado de fato com os elementos da natureza. E isso vai gerando na criança o pertencimento, ou seja, um comprometimento com aquele espaço, com aquele território, com aquele modo de vida, com aquela organização social, com aquela organização política. A criança vai se inteirando de todos os processos ao mesmo tempo, sem precisar que ninguém fique ensinando regras simplesmente a elas, porque as regras estão sendo vivenciadas no cotidiano delas e ela vai aprendendo, portanto, diferenciar, né, o que deve, o que pode fazer, o que não pode fazer, de uma forma muito, muito, muito muito útil para ela, mas também muito comprometida, né, com a comunidade. Daí que vem a ideia exatamente de que a educação indígena é diferente da educação escolar indígena, indígena ou não, né? Porque a educação escolar, ela apregoa o aprendizado ou a transmissão dos saberes a partir de conteúdos que estão nos livros, que estão na ciência, que foram registrados e tudo mais, e que vai ajudar as pessoas, e aqui não é uma crítica exatamente à educação escolar, mas vai ajudando as pessoas a entenderem também o seu lugar no mundo. Esse é o processo da educação escolar, porque a escolarização é justamente uma tentativa de sistematizar o conhecimento, né? Porque as crianças, elas cresçam sabendo aonde estão, né? Como vivem e como o seu mundo é ordenado. Isso em grandes contextos urbanos, obviamente, que é super interessante. Quem vive na floresta e depende da floresta tem que aprender as coisas da floresta. E isso não está necessariamente nos livros, não é? Embora hoje também já tenham muitos livros trazendo esse tipo de conteúdo. E feito, inclusive, por indígenas, né? Essas histórias que nós contamos nos nossos livros, eles, de uma certa forma, fazem parte assim, desse processo de aprendizado, né? Que nós temos dentro das nossas comunidades. Mas a educação indígena tradicional, e tradicional aqui não significa dizer retrógrada ou atrasada, significa o processo, porque tradicional é um modo pedagógico de transmissão, né? O saber que está estabelecido por uma determinada sociedade
e que vai sendo transmitido para as novas gerações para que elas não percam a sua raiz, não percam a sua ancestralidade e, ao mesmo tempo, elas consigam atualizar esses conhecimentos todos que a tradição foi acumulando e vai passando de geração em geração, atualizar para os momentos atuais. Então, nada demais os indígenas dominarem as tecnologias que os não indígenas estão desenvolvendo. É simplesmente um passo, digamos, normal, natural e até necessário para que a gente se reinvente. A característica da cultura é justamente essa reinvenção permanente, né? Nós precisamos nos reinventar o tempo inteiro para poder construir o nosso pertencimento ao mundo a partir da ideia do presente. Então, pertencer é se comprometer. E a gente só se compromete quando a gente vive o agora, o presente, o hoje. Né? Porque é esse hoje que vai trazer as demandas para a gente poder resolver, ser criativo o suficiente para poder resolver as dificuldades que vão surgindo e, ao mesmo tempo, a gente vai dando suporte, né, ao ser tradicional de nossos povos. Isso muda muita coisa constantemente, permanentemente. Não há possibilidade de a gente achar que os indígenas são os mesmos, os indígenas do século XXI são os mesmos do século XVI, né? Pelo contrário, são os mesmos povos, mas com uma realidade distinta. Carregam consigo a ancestralidade, a tradicionalidade, mas vivendo nesse momento, nesse agora, nesse hoje, e, como eu falei, respondendo de forma criativa às demandas que o hoje traz para a gente. Tá certo? Então, nesse dia, 24 de abril, sejam felizes e, se puderem, acessem aí esse livro, que é da editora Moderna, tá? Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola, e isso vai ajudar vocês também a entender um pouco mais o processo de formação da sociedade brasileira, o complexo preconceito que constantemente ainda está presente na sociedade e como essa sociedade tem olhado para os nossos povos de formas equivocadas. Grande abraço, fiquem bem e seguimos adiante.